Fala galera, beleza? Vamos aqui, né, voltar ao nosso semestre com mais aulas de química, né, logo a primeira da semana de vocês. E a gente vai começar nesse semestre com apenas dois assuntos, né, vou mostrar até para vocês no cronograma, que vai ser a parte de equilíbrio e eletroquímica, né? Então, nessa primeira aula a gente vai ver a primeira parte sobre equilíbrio de uma forma geral, tá? Então, um pouco mais teórica, vai ter uma pequena conta no final, mas o foco mesmo de conta vai ser na próxima aula, beleza? E aí, ao término da segunda aula, né, semana que vem, na outra teremos uma aula de exercícios para poder sedimentar bem, tá? Segundo semestre vai estar cheio de aula de exercícios porque as matérias são bem abstratas, então quando a gente vê uma aula de exercícios ajuda bastante, tá? E no nosso cronograma a gente vai terminar com umas 3 semanas de folga, que provavelmente vai dar pra gente revisar mais e tudo mais, beleza? Então, o plano dessa aula é o seguinte, o cronograma, né, do segundo semestre, então eu vou falar rapidinho para vocês como é que vai ser. Aí depois a gente vai entrar propriamente dito na parte de equilíbrio, que é a definição, o princípio de Le Chatelier, constante, quociente e exercícios. A parte da definição, eu já falei para vocês um pouquinho quando a gente viu cinética, tá? Então, vocês provavelmente vão estar um pouco mais habituados. Só que o foco mesmo da aula de hoje é o princípio de Le Chatelier, sem dúvidas, tá? E um pouquinho, né, para vocês poderem entender as contas que tem com a constante e o quociente, tá? E aí, os exercícios são doisinhos só, para a gente poder dar uma olhada nessas coisas, beleza? Então, bora lá. Esse é o nosso cronograma do segundo semestre, né? A Isa já mandou para vocês o calendário, então eu peguei o calendário dela e coloquei para minha frente, tá? Hoje, a gente está tendo essa aula de equilíbrio 1, semana que vem, 2, aula de exercícios. Na outra semana, a gente vai começar o assunto de eletroquímica com a parte de pilhas, então pilhas 1 e pilhas 2, aula de exercícios. Na semana, no dia 06 de setembro, né, 6 de setembro, a gente não vai ter aula, porque na terça-feira, 7 de setembro, é feriado nacional. E aí, enforcou segunda-feira, beleza? Mas sem prejuízo para o nosso calendário. E aí a gente vai voltar com o equilíbrio iônico, né? A gente vai sempre intercalar equilíbrio com eletroquímica. Então, equilíbrio iônico 1 e 2, aula de exercícios. Em seguida, né, para terminar as aulas, eletroquímica, a parte de eletrólise e equilíbrio e solubilidade, tá? Uma aula para cada um, que são assuntos um pouco mais diretos. E como a gente já viu bastante dos assuntos anteriores que tem relação, acaba que a gente consegue fazer uma aula um pouco mais dinâmica. Faz a aula de exercícios, né, a última. E aí meio que aqui a gente termina nosso bloco teórico, né, no dia 18 de outubro. E aí, pelo calendário, a revisão para o Enem, ela só vai começar no dia 15, né, na semana do dia 15 de novembro. Então, vamos ter 3 semanas que eu vou fazer uma outra revisão anterior à revisão do Enem, tá? E aí a gente vai conversar, a gente pode ver como que a gente vai fazer, se vai revisar a sua parte do segundo semestre, o ano inteiro, exercício, teoria, a gente conversa, tá? E aí, revisão Enem no primeiro dia, como não tem química no primeiro dia, a gente não vai se ver. No segundo dia, né, na semana dos 22 ao dia 26 de novembro, vamos se ver, né, para o segundo dia com a prova de naturezas. E aí, geralmente, a minha frente vai ter 2 aulas. Não necessariamente vai ser eu quem vai dar, tá? Mas possivelmente sim. No dia 29 de novembro não vai ter aula, porque na segunda é logo depois do Enem, e aí resolveu dar um descanso. E aí no dia 30, né, vai começar a revisão FUVEST, e aí nesse mesmo esquema, não necessariamente vai ter somente uma aula de Química 2. A gente vai conversar e vão mostrar, e a coordenação vai postar para vocês como é que vai funcionar essas revisões, tá? E aí depois, para finalizar o ano, revisão de segunda fase, coisas dissertativas, aprender a escrever a questão e por assim diante, tá? E aí é só uma semaninha meio que para adaptar o conhecimento que vocês sabem das questões objetivas para as questões discursivas, tá? Então, esse é o nosso segundo semestre, a gente vai caminhando aqui aos poucos, qualquer coisa me chamem de verdade, porque isso aqui é um cronograma, mas ele pode se alterar, tá? Eu não preciso dar essas 3 aulas de revisão, eu posso ceder para algum outro professor, eu posso fazer uma aula extra de exercícios, coisas assim, tá? Então, a gente vai conversando que vai dar tudo dar certo, beleza? Então, vamos começar a aula de fato com a definição do que é o equilíbrio. O equilíbrio, eu falei para vocês, quando a gente estava em cinética, que era quando a velocidade da reação se igualava, tá? Porque assim, na maior parte das reações químicas, existe um sentido de ida e um sentido de volta. E aí, o equilíbrio ele é atingido quando essas duas velocidades se igualam, tá? Por que a gente diz que chegou no equilíbrio?
Porque a concentração dos reagentes e dos produtos fica constante, né? Imagina, a reação de ida consome 100 e a de volta produz, restitui, né, 20 do nosso reagente. Então, a gente está tendo um saldo que não é igual a zero, né? 100 na ida, 20 na volta. Quando eles se igualam, por exemplo, 50 e 50, tudo que você consumir, você vai restituir. Então, eu vou, sei lá, consumir 5 goles de água e vou cuspir 1 gole de água, tá? No caso, eu engoli mesmo. Então, meio que o tanto que você consome do seu reagente vai ser produzido de volta. E as concentrações vão ficar constantes. Então, a definição para vocês do que é equilíbrio, ele é o estado no qual a reação, ela meio que estaciona. Porque a concentração dos reagentes, dos produtos, se mantém constante, ela não se altera, tá? Por que ela não se altera? Porque a velocidade do sentido de ida e do sentido de volta da sua reação se igualam. E aí, para isso, eu trouxe esses dois gráficos. Nesse primeiro gráfico, a gente tem aqui os nossos produtos, tá? O N2OH2, porque ele está aumentando a concentração. E o nosso reagente, que é o NH3, a amônia, porque ela está diminuindo de concentração. A partir de um determinado momento, essa concentração ficou constante. Se ficou constante, esse é um instante em que começou o equilíbrio, tá? Antes dele estava variando a concentração, depois dele a variação se mantém constante. Porque a gente vem para esse gráfico aqui, de velocidade pelo tempo. A velocidade da reação direta estava diminuindo de velocidade e a da reação inversa, né, que é o sentido contrário, estava aumentando. Até que as duas se igualaram. Na hora que as duas se igualaram, acabou. Chegou no equilíbrio. Beleza? Então, basicamente é isso que você tem que saber desse slide. O equilíbrio é quando as velocidades de ida e volta da reação se igualam e, por isso, a concentração dos reagentes e produtos fica constante. Tá bom? Difícil de aparecer nesse gráfico. Tipo, esse geralmente aparece, tá? Mas no contexto de cinética, né? A velocidade nunca vi aparecer, que é só para ilustrar, beleza? Seguindo aqui na definição ainda, a gente tem que ver outras coisas. Bom, se a minha reação ela tem um sentido de ida e de volta, como que eu expresso isso em termos de equação? É exatamente isso que eu coloquei aqui para vocês. A gente tem nossos reagentes, A mais B. Na reação direta, eles formam C mais D, os produtos. Tá? Então, a nossa reação é A mais B gerando C mais D. Só que ela não é uma reação que acontece somente nesse sentido direto. Também tem um sentido inverso, que é quando C mais D reagem para formar A mais B. Tá? Esse é o equilíbrio. Quando a reação direta e a inversa, as velocidades se igualam. Tá? E aí a gente vai exprimir essa situação com essa dupla seta. Tá? A gente viu até então somente com uma seta, né? A mais B, setinha, C mais D. Só que agora, como o equilíbrio existe essa reação de volta, a gente vai ter que ter uma outra setinha apontando para a esquerda. Então, muitas vezes eu vou falar, está indo para a direita, indo para a esquerda, é por causa disso. Para a direita é a reação direta, tá? E indo para a esquerda é a reação inversa, beleza? E aqui alguns apontamentos importantes sobre o ΔH. Porque o ΔH, a entalpia, ela é muito importante para a gente na química para ver, por exemplo, previsibilidade da reação. Se aquela reação ela é espontânea ou não. E tem a ver muito uma coisa com a outra. Porque como a entalpia é uma função de estado, ela depende da variação, do início e do fim. Então pensa comigo. Se eu tenho um ΔH positivo, por exemplo, na direta, então eu estou saindo daqui, vindo para cá, ΔH positivo. Na minha inversa vai ser o contrário, o ΔH vai ser negativo, porque ele vai sair do final e voltar para o início. Tá? Então, o que acontece com uma vai ser inverso na outra. Então, se eu tenho uma entalpia positiva na direta, a inversa vai ter uma entalpia negativa. Se a minha direta tem uma entalpia negativa, a minha inversa vai ter uma entalpia positiva. Por quê? Olha aqui. É só a gente olhar esse gráfico aqui de caminho, né? O caminho da reação com a energia, né? No meu sentido de ida, eu estou saindo daqui dos reagentes e indo para os produtos. Então, eu tenho esse ΔH positivo. A minha reação inversa é o contrário. Eu estou nos produtos e desço para os reagentes. Então,
o módulo do ΔH ele é igual, só que o sentido não. Tá? Na ida ele é positivo, porque os produtos estão mais em cima, e na volta ele é negativo, porque os reagentes estão embaixo. Tá? Então, olha só, quando a gente tem uma reação de equilíbrio, com sentido direto e inverso, o módulo do ΔH, o número, é o mesmo. Só que em uma direção vai ser positivo e na outra vai ser negativo. Tá? E aí a questão vai te mostrar, ele vai falar, ele vai te dar A mais B, duas setinhas, C mais D, ΔH é igual a menos 1000. Então, a reação direta é menos 1000. A reação inversa vai ser mais 1000. Beleza? Esse é o primeiro ponto que é muito importante da entalpia. Ela muda de sentido, né, de sinal, quando você está olhando para o outro sentido. Outro ponto que pode ser interessante é a energia de ativação. Porque olha só, quando a gente olha aqui no sentido direto, a minha energia de ativação é sempre do meu reagente para o topo. Então, ele vai ser daqui de baixo até o topo. Só que quando eu olho para a volta, os produtos se tornam meio que reagentes. Na hora que eles se tornam reagentes, a minha energia de ativação é daqui para cima. Então, ela é menor. Aí a gente pode tirar uma conclusão. A energia de ativação do sentido que ele é exotérmico, ou seja, do sentido que libera energia, ele vai ter uma energia de ativação menor do que o outro sentido. Tá? Por quê? Reações exotérmicas, que liberam calor, têm entalpia negativa, elas são mais favoráveis de acontecer, elas são mais espontâneas. Então, elas têm que ter uma energia de ativação menor. Porque, lembrando, energia de ativação é a energia que você precisa dar para o sistema para aquela reação começar. Tá? Então, no meu sentido direto, aqui o meu sentido direto é uma reação endotérmica, que absorve calor, tem entalpia positiva. Tá? Porque eu estou saindo de baixo, subindo. A energia de ativação é isso tudo, né? É essa seta inteira. Quando eu olho para a volta, para o sentido inverso, os meus produtos, né? Eu estou no produto e vou voltar para o reagente. Então, eu estou aqui em cima e eu vou descer. Na hora que eu desço, a entalpia é negativa. E a minha energia de ativação, ela vai ser só esse morrinho aqui, bem menor do que a seta inteira. Tá? Então, a volta geralmente... O sentido exotérmico geralmente é o mais favorecido de acontecer. Tá? Mas aqui não, é mais um comentário para vocês entenderem que, às vezes, quando a gente for ver o valor, né, da nossa constante de equilíbrio, ele vai ser maior se tiver no sentido exotérmico, tá? Porque aí ele é mais favorável. Outra coisa, a adição de catalisador não altera o equilíbrio, porque ele diminui igualmente as duas energias de ativação. Olha aqui para esse gráfico aqui de baixo. Se eu coloco o catalisador, a minha energia de ativação ela vai descer desse morro verde para o rosa. Tá? Então, por exemplo, do reagente, ele saiu desse negócio grandão e foi para esse negócio um pouco menor. Tá? Na hora que ele fez isso, diminuiu a energia de ativação, a velocidade aumentou. Só que ela vai aumentar tanto para a ida quanto para a volta. Porque olha aqui a volta. Nesse sentido, nesse gráfico, a volta, ela tinha toda essa energia de ativação. Toda essa aqui grandona. Agora ela vai ter só essa menor, tá? Continua sendo grande, é claro, mas é menor. Então, o catalisador ele diminui a ativação da reação. E isso impacta o sentido direto e o sentido inverso. De forma que a velocidade, o equilíbrio não se altera. Porque as velocidades vão ser alteradas igualmente. Então, por exemplo, eu coloquei o catalisador, a velocidade da ida dobrou, a velocidade da volta também vai dobrar, tá? Sempre vai ter esse equilíbrio na hora de mudar de velocidade. A reação ela vai ficar mais rápida, só que o equilíbrio vai se manter igual, com as mesmas proporções que a gente vai ver com a constante e o quociente, tá bom? O que você tem que saber de definição? Equilíbrio. Quando chega no equilíbrio, a concentração se mantém constante, tá? A forma de você mostrar que está no equilíbrio é essa aqui, com essa dupla seta, tá? Se o ΔH de um sentido é positivo, o do outro é negativo e vice-versa, tá bom? Sempre que você alterar o sentido, você vai ter que mudar o sinal do ΔH, beleza? É basicamente isso. Vamos agora ver o princípio de Le Chatelier. Quem que é esse cara? Bom, Le Chatelier era um francês da vida que estudava química. E ele percebeu, né, que algumas coisas mexiam no equilíbrio. Né? E aí
Daí ele tirou seu princípio do Le Chatelier, que resumidamente, né, sua definição é: quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este, né, o sistema, se desloca sempre no sentido de minimizar a ação do fator aplicado. O que isso significa? Bom, você tem aqui, por exemplo, a minha garrafa. Finge que é um sistema em equilíbrio. Então, aqui não muda mais a concentração dos reagentes nem dos produtos. Se eu venho com um fator externo e bato nela, a reação em si, ela mesma vai se deslocar para minimizar esse impacto. Então, é como se fosse um capacete, tá? O capacete você usa para, quando cair no chão, não machucar sua cabeça, porque ele minimiza o impacto, tá? Então, o que esse princípio vai dizer para a gente? Você vai alterar alguma coisa no seu sistema, temperatura, pressão, etc. E aí a reação ela vai se mexer para poder manter o equilíbrio, tá? Porque quando você, por exemplo, aumenta a temperatura, o equilíbrio vai mudar, vai sair do equilíbrio. E a reação ela quer voltar para o equilíbrio. Então, ela vai tentar, com ela mesma, sambar para poder voltar a esse equilíbrio, tá bom? Então, é como se fosse justamente essa questão do capacete. É para minimizar os impactos e proteger a reação, para que ela consiga voltar ao equilíbrio, tá bom? E aí, alguns parâmetros que a gente vai ver são concentração dos reagentes, concentração dos produtos, pressão e temperatura. Basicamente esses 4 que vão aparecer para vocês, tá? Que é o que está nessa tabela compilado. Vamos explicar um pouquinho a tabela. Tem um fator aqui, tá? Então, reagente, produto, pressão, temperatura. Alteração, que é ou aumenta ou diminui. Então, ou você vai aumentar a concentração dos reagentes, ou diminuir, por exemplo, a pressão. E a consequência, né? O efeito, né? Para poder restaurar esse equilíbrio. Então, vamos imaginar aqui, eu estou com uma reação em equilíbrio, né? A mais B gerando C mais D. Se eu aumentar a quantidade do meu reagente, eu desbalanceio. Não está mais no equilíbrio, né? Porque eu mudei a concentração. No equilíbrio está tudo com concentração constante. Então, o que eu posso fazer depois de aumentar a concentração dos reagentes para restaurar o equilíbrio? Eu tenho que diminuir essa concentração. Como que eu diminuo? Eu vou ter que deslocar para a formação dos produtos. Eu vou deslocar para a direita, que aí eu vou consumir o meu reagente, produzir o produto. E aí vai voltar para o equilíbrio, tá? Aqui, esse negócio que eu estou fazendo com a mão não quer dizer que fique igual, tá? É só questão, tipo, aqui é o equilíbrio, desloquei o equilíbrio, tá? Só isso, tá? Não quer dizer que as concentrações sejam iguais no equilíbrio. Então, assim, quando eu aumentei a concentração dos meus reagentes, eu tirei do equilíbrio e eu preciso retornar. Para retornar, eu vou diminuir a minha concentração dos reagentes, como? Consumindo, né? Realizando a reação no sentido direto, de consumo do meu reagente e produção do produto, que aí vai igualar. Agora, se eu diminuir a concentração dos meus reagentes, o produto ficou em excesso. Então, eu vou ter que fazer o contrário. Eu vou ter que diminuir os produtos e aumentar o reagente. Como que eu faço isso? A minha reação ela desloca no sentido inverso, no sentido da esquerda, que é o consumo dos produtos e formação dos reagentes. Tá? Então, a gente fala que desloca para os reagentes. Mesma coisa para os produtos, só que vai ser o contrário. Se eu aumentar o produto, eu vou ter que consumir. Então, eu vou deslocar para o reagente, que ele equilibra. Novamente, estou no equilíbrio aqui, diminuir os meus produtos. O reagente ficou em excesso, a gente vai ter que deslocar para formar o meu produto. Tá? E aí eu consumo um pouco dos reagentes. Então, tudo que eu fiz com a concentração, a reação ela vai fazer o inverso para poder compensar. Se eu aumentei o meu reagente, eu vou ter que diminuir. Então, eu vou consumir. Se eu diminuir o meu reagente, eu tenho que aumentar. Então, eu tenho que produzir o meu reagente. Tá? E aí, tudo isso vai ter essas consequências com o deslocamento. E é literalmente um deslocamento. Né? A reação ela deixa de acontecer num sentido para acontecer no outro e, a partir disso, restaurar o equilíbrio. Tá? Então, assim, uma questão clássica que ele vai falar para vocês. Tem essa reação aqui, aumentei a concentração desse composto. Segundo Le Chatelier, para qual lado vai deslocar o equilíbrio? Vai deslocar para a formação dos produtos, vai deslocar para a formação dos reagentes. E aí você vai ter que analisar. Então, assim, é clássico. E aí é só você pensar justamente nessa balança. Se eu aumentei algum cara, eu vou ter que diminuir ele. Para diminuir ele, eu vou ter que consumir. Então, ele tem que estar no lado dos reagentes.
tá? E aí ele é consumido e o outro é produzido e chega no equilíbrio. Agora, pressão e temperatura são um pouco diferentes de raciocinar, tá? A pressão, ela está intimamente ligada aos gases, tá? No equilíbrio não vai entrar pra gente coisas que estiverem líquidas ou sólidas, tá? Somente gases e substâncias dissolvidas, que a gente chama de aquosas, tá? O equilíbrio ele não mexe com líquidos ou sólidos, beleza? Então, a pressão, quando a gente fala aqui de mudar a pressão, quer dizer que a gente está mudando a pressão de um gás. E aí é pensar exatamente nisso, tipo, a gente tem o lado dos produtos e o lado dos reagentes. Imagina que são duas câmaras de gás, reagente do produto. A pressão está em equilíbrio dos dois caras. Se eu aumento a pressão do meu sistema, então eu vou ter que aumentar essas duas pressões. Só que isso vai tirar o equilíbrio, tá? Para poder restaurar esse equilíbrio, a reação, na hora que você aumenta a pressão do sistema, ela vai deslocar para o lado de menor volume. E o que significa menor volume aqui? A gente está falando de gases ideais. Então, o lado de menor volume é o lado que tem menor quantidade de gás. Como que você verifica isso? Você vai olhar o número estequiométrico, tá? Então, você vai ter, por exemplo, A mais B gerando C mais D. Todo mundo gás. Você tem 2 gases na esquerda e 2 na direita. Então, é um lado que não tem diferença de volume. Então, você pode mexer na pressão que não vai alterar o equilíbrio. Mas imagina, por exemplo, você tem A mais B gerando C. Você tem 2 gases na esquerda e 1 na direita. Qual que é o lado de menor volume? A direita, porque ela tem menos gás, tá? E aí, quando você aumenta a pressão do seu sistema, para ele poder deslocar o equilíbrio e voltar, né, a esse estado de equilíbrio, ele vai deslocar para formar o meu C, porque é o lado de menor volume, tá? Da mesma forma, se eu diminuir a pressão, ele vai ter que deslocar para o lado de maior volume, que é o lado dos reagentes, do A mais B, tá? Porque são 2. É exatamente isso. Você vai olhar a sua reação e vai contar quantos gases tem na esquerda, do lado dos reagentes, e na direita, do lado dos produtos. Depois de você ver isso, o lado que der o maior número é o lado de maior volume e o outro de menor. Então, se você tem maior e menor, quando você aumenta a pressão, desloca no sentido do menor volume. Se você tem maior e menor e você diminui a pressão, ela vai ser deslocada para o lado de maior volume, tá? Se os volumes forem iguais, não tem diferença. Você pode aumentar e diminuir, que não vai haver deslocamento do equilíbrio por causa da pressão, tá bom? Por fim, temperatura é pensar em energia. Quando a gente aumenta a temperatura, você vai ter um sistema mais energético, vai estar dando mais energia. E a gente tem que lembrar da entalpia. A entalpia ela pode ser endotérmica ou exotérmica. Endo absorve calor, exo libera calor. Pensa comigo, se eu estou aumentando a temperatura, qual lado vai ser mais favorecido? Qual o lado que quer mais energia? O lado que absorve, endotérmico, ou o lado que libera, o exotérmico? Vai ser o endotérmico, tá? Porque o endotérmico ele precisa dessa energia para absorver e acontecer a reação. O exotérmico, ele até precisa um pouquinho de energia para absorver, mas ele libera energia. Então, no final das contas, ele quer se livrar da energia. Se eu aumentar a temperatura, eu estou dando energia para esse cara. Ele quer se livrar. Então, ele não vai querer. Ele não vai querer acontecer, tá? Porque ele libera energia, ele quer se livrar da energia, e eu estou dando mais energia. Né? É contraditório, beleza? Então, quando a gente aumenta a temperatura, o lado que é favorecido é o lado endotérmico. E por isso que é muito importante aquela questão que eu falei para vocês aqui. Se um lado é positivo, o outro lado é negativo, tá? Então, é exatamente isso que vai acontecer com a temperatura. Você vai ter um lado endotérmico e o outro sentido vai ser exotérmico. Então, quando você aumenta a temperatura, esse lado endo vai ser favorecido e o lado exo não. E aí o contrário faz o contrário, né? Se eu diminuo a temperatura, eu vou favorecer o lado exotérmico, que o lado exotérmico ele não quer energia, né? Ele quer liberar essa energia. Se eu estou diminuindo a temperatura, eu estou num sistema frio, e aí ele pode liberar a energia dele à vontade, tá? Esse frio aqui foi só para melhorar o entendimento, tá? Porque imagina, você está num lugar muito quente
e você não quer estar num lugar quente. Você vai querer fugir. Agora, se você estiver num lugar frio e quiser, né, um calorzinho, é mais tranquilo, tá? Então é mais ou menos essa relação do exotérmico, beleza? Se a temperatura está alta e está aumentando, você vai favorecer o lado que quer essa energia, que é o lado endotérmico. Agora, se a temperatura está baixa e está diminuindo cada vez mais, você vai favorecer o lado que está querendo se livrar de energia, que libera energia, que é o lado exotérmico, tá? Essa é a parte chave dessa aula. Vocês precisam realmente fixar esse conhecimento, porque quando cai uma questão teórica de equilíbrio, cai de princípio de Le Chatelier. Ele vai alterar um desses quatro, geralmente reagente, produto ou temperatura, e vai te perguntar o que acontece. Você vai perguntar se aquela alteração favorece tal composto, né? Então, ele vai aumentar a concentração dos produtos e vai perguntar se isso favorece a formação de um reagente. Favorece. Se aumentou o produto, ele é consumido e o reagente é formado. Tá? Então, precisa realmente dar uma atenção especial para este slide. Tá? E aí é só meio que olhar essa tabela que ela resolve todos os seus problemas. Beleza? Bom, beleza. Constante e quociente. Lembra que eu falei para vocês que na reação em equilíbrio, né, a situação em equilíbrio, a concentração dos reagentes dos produtos é proporcional, é constante, é fixa, não se altera? Bom, isso não quer dizer que a concentração dos reagentes vai ser igual à dos produtos, né? Um reagente e um produto. Não. Às vezes eu vou ter 3 reagentes e 2 produtos. E assim diante. E aí, para isso, eles fizeram vários experimentos para descobrir como que é essa proporção, tá? E aí, existem 2 tipos de proporção. O quociente e a constante. O quociente, que é o primeiro que a gente vai ver, ela é a razão entre a concentração de reagentes e produtos em determinado instante. Então, você vai fazer essa razão aos 2 segundos, aos 10 segundos, 15 segundos. Cada instante vai ter um valor diferente, porque ele não é uma constante, tá? Ele depende da concentração e da temperatura, tá? Claro. A temperatura é sempre importante, porque ela muda tudo, tá? E aí o quociente, ele não vai dizer pra gente a proporção fixa na situação em equilíbrio, tá? Quem vai dizer isso é a constante. O quociente, ele serve para me dizer qual que é a proporção entre os compostos naquele instante, naquela hora, naquele estalar de dedos, tá? E como que a gente calcula? É um pouco diferente, tá? Assusta um pouco, mas vamos lá. O quociente, né, de equilíbrio, o Qzão, ele é igual à concentração de cada um dos produtos elevado aos seus coeficientes sobre a concentração de cada um dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Então, imagina aqui, a gente tem uma reação A mais B dando C e D. Então, A e B é o nosso reagente, C e D é o produto, tá? O número estequiométrico do C vai ser o expoente dele. Então, imagina que é todo mundo 1. Um A, um B, um C, um D. Então, vai ser C elevado a 1 vezes D elevado a 1 sobre A elevado a 1 vezes B elevado a 1. Tá? Esses expoentezinhos são exatamente os números estequiométricos. Tá? Lembra na cinética? Tinha expoente nos reagentes, só que aquele expoente não necessariamente era igual ao número estequiométrico. Tá? Aqui vai ser. Tá? Então, ele vai te dar a reação, vai te dar a reação balanceada. O númerozinho que tiver na frente daquele composto é o expoente dele, no quociente de equilíbrio. Tá? Então, é produto sobre reagente, cada um elevado ao seu expoente. Tá? Cada um elevado ao seu número estequiométrico. E aí, por isso que eu digo que o quociente ele não é uma constante. Tá? Porque em cada instante você vai ter uma concentração diferente. E aí você vai ter um valor de quociente diferente. Tá? E aí, sabendo o que é um quociente, vamos olhar a constante. Pelo que o nome diz, ela já se diferencia do quociente por ser constante. Então, a constante de equilíbrio ela é um valor fixo, é um valor certo. Tá? Então, se você tem aquela situação, você vai ter aquele valor de constante de equilíbrio. Tá? E ela vai me dizer o quê? Nada mais é do que um quociente especial. É o quociente de equilíbrio no instante do equilíbrio. Então, a reação ela atingiu o equilíbrio, a gente vai trocar
o Q pelo K, tá? Que ela vai ser a razão entre os reagentes e produtos quando há o equilíbrio, tá? Ela é constante, porque quando a gente tem um equilíbrio, a proporção ela é determinada. Então, sempre que aquela reação atingir o equilíbrio, ela vai ter a mesma proporção entre os produtos e os reagentes. Sempre, tá? A única coisa que varia essa constante é a temperatura, tá? Mas geralmente a gente vai trabalhar sempre com a temperatura igual a 25 graus Celsius, temperatura ambiente, tá? Você não vai ter que saber como que calcula essa variação de temperatura para constante, tá? Então, assim, ele vai te dar uma situação, por exemplo, ele vai perguntar se ela está no equilíbrio. E aí ele vai te dar a constante. Ah, a constante igual a 5. E aí você pega as concentrações que ele te deu, calcula usando essa fórmula e vê se dá igual a 5. Se der igual a 5, está no equilíbrio. Se não der igual a 5, não está. Às vezes ele vai te dar o valor da constante do C, do D e do A. E vai te perguntar qual é a concentração do B no equilíbrio. Aí é só você substituir os valores nessa fórmula, tá? Lembra, a constante ela tem um valor fixo, tá? Então, independentemente de qual concentração ele me der, elas vão ter que se ajeitar, deslocar o equilíbrio para poder ter o valor da constante, tá? Então, se o seu reagente está com uma concentração dobrada, o teu produto vai ter que ter uma concentração dividida por 2, né? Então, vai haver essa acomodação, tá? As concentrações elas se acomodam para o valor da constante, tá? No quociente não. No quociente, cada instante vai ter o seu valor, e aí a gente não precisa ter uma acomodação. Na constante precisa, tá? E aí vai ficar um pouco mais claro quando a gente olhar os exercícios, tudo bem? Algumas pontuações finais, tá? As fórmulas, como vocês puderam ver, são iguais. Produto sobre o reagente, cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico, tá? A constante tem um valor fixo, o quociente não. Sólidos e líquidos não entram na conta. Eu já tinha falado para vocês que eles não influenciam no equilíbrio. E eles não influenciam porque eles não entram na conta, tá? Se o nosso A aqui, por exemplo, for um líquido, você corta ele, some da fórmula. Ou coloca um número igual a 1, tá? Para não alterar o valor, tá? Fato é, sólido e líquido não alteram o nosso resultado. E aí, por que eu mostrei para vocês o quociente? Porque dependendo do valor do quociente, a gente vai saber em que pé está aquela reação em relação ao equilíbrio. Se ela precisa diminuir a concentração, aumentar, como é que vai acontecer, tá? Que é o que a gente vai ver neste próximo slide. Então vamos olhar aqui uma equação genérica, Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, dando Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. Parece genética, tá? Aqui a seta está errada, tá? A seta de ida e a seta de volta. Então eu tenho reagente A e B, produto C e D. Cada um com seu coeficiente estequiométrico. Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Então o primeiro passo, qual que é o nosso quociente? É só substituir. Produto sobre reagente, cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Tá? Então tem essa carinha. Qual que é a nossa constante? Exatamente a mesma carinha. Tá? Só que as concentrações elas vão estar na situação do equilíbrio. Beleza? Então, vamos primeiro partir do equilíbrio, que é uma situação que pode aparecer um pouco mais para vocês. Se o valor da minha constante for maior do que 1, então essa divisão aqui é maior do que 1, significa que a parte de cima é maior do que a de baixo. Só que em cima eu tenho o quê? Produto. Embaixo eu tenho o quê? Reagente. Então, quando o valor da minha constante ele é maior do que 1, eu tenho que, no final das contas, no equilíbrio, eu vou ter mais produtos do que reagentes. Tá? A formação desses produtos é o lado mais favorecido. Geralmente vai ser o quê? Um sentido exotérmico. Tá? Porque o sentido exotérmico é o sentido que geralmente é mais favorecido nas reações de equilíbrio. Tá? Porque libera energia, reação mais espontânea e por assim vai. Agora, se a minha constante for menor do que 1, e aqui entre 0 e 1, na verdade, que a constante ela é sempre positiva, tá? Não existe consideração negativa. Então, a nossa constante ela é sempre positiva. Se ela for entre 0 e 1, tá? Então, 0,5, 0,4, 0,3, significa que a parte de baixo é maior que a parte de cima. E o que isso significa pra gente? Que eu tenho mais reagente que produto no final. Então, a minha formação dos reagentes que é o lado mais favorecido.
Então, provavelmente, o sentido de reação de formação dos reagentes é o sentido exotérmico, tá? E agora, vamos passar da constante para o quociente. Porque eu falei para vocês que, sabendo o valor do quociente, eu sei em que pé está a reação. Por quê? Porque se o meu quociente, por exemplo, for maior que a constante, significa que eu estou numa situação acima do equilíbrio. Eu tenho mais produto do que eu deveria. Então, a gente vai ter que deslocar para formar os reagentes. Ou seja, vai deslocar para a esquerda, que aí a gente vai diminuir o valor desse quociente até chegar no equilíbrio, até chegar no valor da constante. Tá? Então, ajuda a gente a saber, por exemplo, se eu tenho uma constante igual a 5 e meu quociente está igual a 10, eu vou ter que diminuir a concentração dos produtos para poder ficar igual a 5. Tá? Então, aqui está mostrando o quê? A conformação das concentrações para o valor da constante. Tá? Ao passo que do outro lado, se o meu quociente for menor do que a constante, então eu tenho uma constante igual a 10 e o quociente igual a 5. A minha reação está abaixo do equilíbrio. Eu tenho menos produto do que eu deveria ter. Se eu tenho menos produto, eu vou ter que deslocar para formar um produto. Então eu vou consumir o reagente, formar o produto. Eu estou deslocando o equilíbrio para a direita, para o sentido direto de formação dos meus produtos. Beleza? Da aula de hoje, era isso que eu queria trazer para vocês. Tá? O que é importante de verdade da aula de hoje? Princípio de Le Chatelier. E você saber que quando chega no equilíbrio, as velocidades de ida e volta são iguais. Tá? E saber a fórmula da constante. Tá? Esses pensamentos que eu trouxe para vocês, do quociente, maior que 1, menor que 1, maior que tal, menor que tal, é interessante, é importante para a gente entender um pouco melhor a matéria, mas geralmente não cai. O que cai para vocês é questão teórica, Le Chatelier, questão prática, com conta, ele vai te dar direto essa fórmula, ou, como a gente vai ver semana que vem, vai relacionar com estequiometria, com lei de Hess e assim em diante. Tá? Então, vamos para os exercícios que vai ficar um pouquinho mais claro nesse finalzinho de aula, beleza? Exercício número 1. É um exercício de equilíbrio, meio teórico, que ele vai te dar, o maior textão aqui eu não vou ler por causa do tempo, tá? E ele vai te fazer várias etapas, ele vai mudar, né, vai fazer várias alterações no sistema e vai perguntar qual que é o gráfico da concentração do reagente, tá? Então, a gente vai ter aqui uma reação de craqueamento, tá? A gente tem esse reagente gasoso em equilíbrio para formar esses dois reagentes, esses dois produtos, tá? Que é o que eu coloquei aqui de forma mais visível, tá? Então, a gente tem o hexano formando o butano e o eteno, tá? Ele disse aqui que o ΔH, a entalpia, é maior que zero. Então, é uma entalpia positiva. Então, esse sentido direto é o sentido endotérmico, tá? E aí, ele vai fazer um experimento que, primeiro, ele deixa a reação chegar no equilíbrio, tá? Então, a reação química foi iniciada sob temperatura T1 e pressão P1. Após 6 horas, então, passou um tempão, está no equilíbrio. A temperatura foi elevada para T2, então, o primeiro ponto, ele aumenta a temperatura e manteve a pressão constante, tá? Manteve a pressão em P1. E depois de mais 6 horas, ou seja, ao final de 12 horas, a pressão ela foi elevada com temperatura constante, tá? Então, são duas etapas, são duas coisas que ele faz primeiro. Primeiro ele aumenta a temperatura, a pressão constante, e depois ele aumenta a pressão, tá? E ele quer perguntar pra gente, ele quer saber da gente, qual que foi a variação de concentração do hexano, o nosso reagente, tá? Então, aumentei a temperatura, vai deslocar para um sentido. No que isso vai influenciar o meu hexano? Vai diminuir, vai aumentar. Agora, aumentei a pressão, vai deslocar o sentido da reação para tal. Isso vai aumentar ou diminuir a concentração do meu hexano. É isso que ele quer que a gente faça. Descobrir o que cada alteração faz com a concentração do hexano. Se aumenta, diminui, mantém constante e por assim diante. Tá? Então, no aumento da temperatura, a gente vai deixar para depois, que eu esqueci aqui. Tá? Olha só. A primeira etapa é a reação começar e atingir o equilíbrio. Quando ela começa a atingir o equilíbrio, naturalmente o hexano ele vai ser consumido para ele começar a produzir os produtos. Tá? Então, a primeira etapa, a gente precisa que a concentração do hexano diminua um pouco e depois atinja o equilíbrio. Tá? Então,
vai diminuir um pouco e depois vai ficar reta, tá? E a gente vai ver que todas elas partem desse princípio, tá? Todas elas diminuem um pouco e chegam no equilíbrio, que é o caminho normal de uma reação. Só que aí depois ele vai aumentar a temperatura, né? Então, depois das 6 horas, ele aumenta a temperatura. E o que isso vai influenciar para a gente na temperatura? A minha reação direta ela é endotérmica. Se ela é endotérmica, ela é favorecida para acontecer em temperaturas altas. Então, quando eu aumento a temperatura, eu desloco para o lado endotérmico. Aqui, o nosso lado endotérmico é o lado direto, é o sentido direto. Qual que é esse sentido direto? É o consumo do hexano para formar os produtos. Então, a reação está acontecendo da esquerda para a direita. Se o meu hexano está sendo consumido, a concentração dele tem que diminuir, tá? Porque ele está no sentido endotérmico, tá? Se a minha temperatura estivesse diminuindo, seria o contrário. Ele teria que aumentar, tá? Mas aqui a gente está aumentando a temperatura, desloca para o lado endotérmico, que é o lado de consumo do hexano. Se o hexano está sendo consumido, a concentração dele diminui. E é a situação número 2. E aí, quando a gente olha aqui, somente o A e B fazem o hexano diminuir de novo. No C ele aumenta e no D também. Então, esses dois estão eliminados. Agora a gente está entre A e B. Beleza? Ele vai diminuir um pouco a concentração e depois vai atingir o equilíbrio de novo. E aí, às 12 horas, ele vai fazer o aumento da pressão. Para aumento de pressão, a gente tem que olhar o número de gás. Tá? E aí, quando a gente olha aqui a reação, a gente tem um hexano formando um butano e um eteno. Então, a gente tem um gás no reagente e 2 nos produtos. Então, o lado do produto é o lado de maior volume e o lado do reagente é o lado de menor volume. Se eu estou aumentando a pressão, eu tenho que deslocar para o lado de menor volume. O lado de menor volume é o lado dos reagentes. Então, aumentei a pressão, vou deslocar para a esquerda, que é o deslocar para formar o meu reagente. Na hora que eu formo o meu reagente, eu estou aumentando a concentração do hexano. Se eu estou aumentando a concentração do hexano, o que tem que acontecer na etapa 3? Aumentar a concentração. Somente a letra A aumenta. Na B, ele diminui. Tá? Então, a nossa resposta é a letra A. Por quê? Primeiro diminuiu, tá? Então, começou a reação, diminui a concentração. Aumentou a temperatura, o hexano ele é consumido no lado endotérmico, que é o lado que é favorecido quando a gente aumenta a temperatura. Então, diminui de novo. Só que quando eu aumento a pressão, o hexano está no lado de menor volume. Como ele está no lado de menor volume, ele é produzido. Então, a concentração dele aumenta. Então, diminui, aumenta. Resta somente a letra A, que é diminui e aumenta. Beleza? Então, geralmente a questão de princípio de Le Chatelier vai ser isso. Ele vai aumentar a pressão e vai perguntar o que acontece. Se vai aumentar ou diminuir a concentração do reagente, por exemplo. Tá? Então, é muito importante o princípio de Le Chatelier. Muito. Tá? Vamos aqui para o segundo exercício, que ele é um pouco mais direto, que é de conta, só para vocês verem como é que faz. Ele vai falar lá que o ácido sulfúrico é responsável, tananã, com essa equação aqui. 2SO2 mais 1O2 formando 2SO3. Então, o dióxido de enxofre com o gás oxigênio formando trióxido de enxofre. E aí, o equilíbrio foi determinado, segundo o gráfico a seguir, e pergunta para você qual é a constante de equilíbrio. Ou seja, você vai ter que olhar para o gráfico, procurar em qual momento ele atinge o equilíbrio, ver qual é a concentração de cada um deles no equilíbrio e jogar na fórmula, tá? Porque aquela fórmula você tem que utilizar as concentrações no equilíbrio. Se não estiver no equilíbrio, é quociente, tá? Não é constante de equilíbrio. Quando a gente olha aqui, a gente percebe, né, que ele coloca pra gente aqui uma reta para facilitar, que é o tempo de equilíbrio. Logo depois dos 30 segundos, o equilíbrio ele é atingido, tá? E aí, a gente vai ter 3 concentrações. A primeira delas é do SO3, que eu coloquei aqui em azul, é 4, tá? Então, a concentração do SO3, 4 mol por litro, beleza? Que é o que está no gráfico, que ele me diz aqui na questão. Agora, o oxigênio, essa linha marrom, no equilíbrio, ele atinge uma concentração de 3 mol por litro,
E o meu SO2, linha roxa, atinge uma concentração de 2 mol por litro. Então, quando a gente viu o equilíbrio e depois contou qual que era a concentração de cada um deles no equilíbrio. 4, 3 e 2. Agora eu vou ter que jogar essas informações na minha fórmula da constante, tá? A fórmula da constante, ela é produto sobre reagente, cada um elevado ao seu coeficiente. Quando a gente olha essa reação, o meu SO3, que é o meu produto, ele tem um coeficiente estequiométrico igual a 2. Então ele vai estar elevado ao quadrado. O SO2 também está com 2 na frente. Então ele vai estar elevado ao quadrado. Só que o gás oxigênio, ele tem o número 1, né? O 1 a gente não mostra. Então ele não tem nada, tá? E aí quando ele não tem nada, a gente vai colocar ele elevado a 1, tá? Então é exatamente isso que você vai fazer com as fórmulas. Você vai olhar a reação, vai ver o númerozinho que tem na frente e vai colocar no expoente. Aqui esses dois eram 2, e quando não aparece um númerozinho na frente, quer dizer que esse número é igual a 1. Tá? Então você vai colocar igual a 1 aqui. Bom, essa é a minha constante, essa é a minha fórmula. Agora, eu só vou poder descobrir o valor da constante se eu colocar as concentrações do equilíbrio. Se eu colocasse, por exemplo, as concentrações iniciais, eu ia achar o quociente de equilíbrio do instante inicial. Só que ele quer minha constante de equilíbrio total. Para eu achar minha constante de equilíbrio total, eu tenho que colocar as concentrações de equilíbrio, que é 4, 3 e 2. Então, o SO3 ele vira 4 ao quadrado por causa do expoente. O SO2 ele é 2, tá? Então vai ser 2 ao quadrado por causa do expoente. E o gás oxigênio é 3, então vai ser 3 elevado a 1 por causa do expoente. 4 ao quadrado é 16. 2 ao quadrado é 4, 3 elevado a 1 é 3. Então é 16 sobre 4 vezes 3. Você pode fazer essa conta de várias formas. Fato é que ela vai dar 4 terços. E 4 terços para a gente é 1,33, tá? Fazendo a conta. Que é a letra C, entendeu? Então, assim, principalmente dois exercícios que vão aparecer para vocês. Esse, de você jogar todas as informações na constante e achar um valor, tá? E aí pode ser o valor da constante, como ele pediu aqui, mas ele poderia ter pedido, por exemplo, a concentração do gás oxigênio no equilíbrio, e aí ele teria que te dar o valor da constante, tá? E aí ficaria 1,33 igual a 16 sobre 4 vezes x. E aí você descobre o x, tá? Ou vai ser que nem a questão anterior, que eu não vou voltar porque tem um negócio da animação, que é aquela questão do princípio de Le Chatelier, beleza? Tem exercícios bem recheada, cola nos plantões, que estão muito bons e vão ajudar vocês nesse momento, tá bom? Semana que vem a gente vai continuar essa questão com as contas, tá? Então a gente vai ver novas contas semana que vem. E na terceira aula, né, na outra semana, aula de exercícios para poder sedimentar isso tudo. Então, tragam suas dúvidas, peçam exercícios que a gente vai construindo isso juntos, beleza? Muito feliz de ter vocês de volta aqui para as aulas do nosso segundo semestre. Tô bem cansado por causa das Olimpíadas, né? Horário horrível esse. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau!